never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Olá, meus amores do 7º ano, boa tarde a todos. Hoje, sexta-feira, e vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de língua portuguesa. E hoje, nós vamos iniciar o nosso capítulo 5. Nós temos como tema fontes de informação. Quando se trata de fonte de informação, o nosso gênero textual que iremos trabalhar dentro desse capítulo tem tudo a ver com informação. A informação que é dada a você, leitor, certo? Então, antes de começarmos a falar sobre as fontes de informação, vamos debater um pouco aqui essas questões de conhecimento prévio. Vamos lá. Na página 180, abram aí os livros de vocês, bem na abertura do capítulo 5. Vamos lá. Neste capítulo, estudaremos dois gêneros textuais, em que predomina o tipo textual expositivo. O que isso significa? Para vocês, o que significa a palavra expositivo? Ela vem da exposição, de mostrar, certo? De informar. Vamos lá, 2. Se você fosse escrever um livro didático como este, que cuidados você teria com o seu texto? Então, imagine, você, um redator, e você iria fazer um livro tipo esse, que você está em mãos. Qual cuidado, você iria tomar para redigir esse livro? Percebam que vocês queriam ilustrar, esse nosso já é ilustrado, na verdade. Vocês iriam ter cuidado com erros ortográficos. Eu imagino que vocês iriam, falar mais ou menos isso, na questão mesmo de questão visual. 3. Mas pensem aí, depois vocês vão me falar, o que vocês pensaram a respeito. 3. O conhecimento científico muitas vezes não é acessível ao público em geral, ficando restrito a ambientes específicos, como as universidades. Por que será que isso acontece? Sabem me dizer o que é o conhecimento científico? Tem tudo a ver com a ciência, com os estudos, dos cientistas. Então, não é da noite para o dia que o cientista ele vai pesquisar e ele vai levar essa informação ao público. Essa informação ela só é dada quando eles têm certeza do que eles vão informar. Pelo momento que nós estamos passando, o momento que nós estamos vivendo. Eu sei que vocês já observaram, já assistiram ou até mesmo através das mídias, quando fala, encontraram a vacina para o coronavírus, chegou a cura lá nos Estados Unidos. E isso, muitas das vezes, não é informado, por exemplo, ao público. Isso às vezes a televisão vem e diz, é fake. Não espalhem fake news. Já ouviram essa expressão? Então, quando a vacina ela for formulada, ela for testada, é que ela vai ser, introduzida dentro da sociedade. Então, não é só o fato de dizer, fizeram e já está à disposição. Então, por trás disso tudo tem muito, da ciência, muitos estudos, muitas pessoas por trás, para que se tenha a certeza. Então, a incerteza ela não deve ser divulgada. O que deve ser divulgado é a certeza. A fonte de informação é a fonte que nos informa. Então, eu não posso ser informada de maneira errônea.
a informação ela tem que ir, né, parcial ao que está comprovado. Vamos lá, caracterizar o nosso gênero. Então, basicamente, vocês já sabem que nós vamos falar sobre as fontes de informação. Então, o nosso gênero textual, nós vamos trabalhar sobre, né, as informações que são dadas, principalmente aos leitores. Vamos lá. Desde sempre, o grande motor é o que faz o carro, a moto, né, se movimentar. Para a produção de conhecimento, é o fluxo de informações e necessidade de se chegar a novas respostas. No capítulo 2, quem ainda lembra do capítulo 2? Vimos que na falta de conhecimentos científicos suficientes, os povos primitivos procuraram satisfazer essa necessidade produzindo mitos e lendas. Lembram lá no capítulo 2, quando nós estudamos? Ainda não tinha uma base científica para comprovar por que chovia, por que tinha trovejava, principalmente nas questões naturais. Não tinha ainda uma explicação. Então, para que se chegue, né, em uma explicação não científica, os povos primitivos, eles criaram histórias fantasiosas, do qual nós chamamos mitos e lendas. Lembram lá das lágrimas de Potira, que se transformaram em diamante? Isso tudo faz parte, né, da história. Principalmente ainda quando não existia o científico, né? Vamos lá. Neste capítulo, estudaremos 2 gêneros textuais. Olha que legal! 2 gêneros textuais. Quais são eles? Muito parecidos, inclusive, cuja função é divulgar os conhecimentos científicos adquiridos pelo homem. Então, nós sabemos que a função desses 2 gêneros é expor, é informar. Então, nós já temos essa característica em comum entre os dois gêneros textuais. Vamos lá, nosso primeiro gênero textual, o artigo de divulgação científica. Professora, mas o que é que significa um artigo de divulgação científica? Vamos por partes. O que é um artigo? O artigo é a mesma coisa que um texto. Então, artigo, texto. Divulgação, o que é que esse divulgação ele nos passa? É divulgar, é informar. E científica, quando tem uma base, né, comprovada pelos cientistas, quando tem estudos elaborados por cientistas. Então, o que é um artigo de divulgação científica? É um texto expositivo feito pelos cientistas, comprovados pelos estudos dos cientistas, certo? Busca, o que é que ele busca? Ele busca informar seus leitores sobre o resultado de uma pesquisa, sobre o que nós falamos bem no comecinho da aula. Com uma linguagem clara e direta, ele procura esclarecer o grande público a respeito de temas complexos ou desconhecidos. Então, o texto de divulgação científica, ele é respaldado pelos estudos dos cientistas e esse texto ele busca informar, divulgar os leitores. Então, eles vão utilizar a linguagem dos cientistas? Não. Essa linguagem ela vai ter que ser adequada, né, com clareza, para que não haja, né, vamos dizer assim, para que não haja uma desinformação, e sim uma informação. Então, eu tenho que utilizar uma linguagem clara, onde o meu leitor, né, ele consiga compreender o que eu queira passar para ele. Aí nós temos lá, por essa razão, esse gênero textual se aproxima muito do texto expositivo em livro didático. Então, quais são os nossos 2 gêneros textuais do capítulo 5? Primeiro, o artigo de divulgação científica, divulgar, né, as pesquisas científicas
feita pelos cientistas. E o nosso segundo é o texto expositivo em livro didático. Então, vocês têm em mãos vários livros didáticos. Vocês têm um livro de língua portuguesa, o de produção textual, o de ciências, o de matemática. E dentro desses livros de vocês, vocês têm textos. Mas o que é um texto expositivo em livro didático? É um texto que visa também informar o leitor, no caso você, informar sobre determinados assuntos, certo? Olha como é fácil. Procurando utilizar uma linguagem acessível aos alunos, esse artigo também tem a finalidade básica de veicular informações. Então, eu não posso, vou dar aqui um exemplo. Eu não posso vir aqui falar sobre, na aula de ciências, tem um texto no livro de vocês que falam sobre um texto atual, deixa eu lembrar aqui, mexer na cacholinha, que fala sobre a dengue. Então, eu não posso vir aqui apenas com nomes científicos. Além de trazer, de mostrar para vocês o mosquito, que é causador da doença, onde ele se prolifera, ele se cria, né, ele se reproduz. Eu vou falar com imagens, é claro. O texto expositivo em livro didático, ele utiliza muito isso. Além da linguagem verbal, a linguagem também visual. E ele nos informa sobre determinado assunto. Então, se eu vou falar da dengue, eu vou falar o nome dele científico, o nome que ele é conhecido dentro da população, da sociedade, vou mostrar onde ele se reproduz, os sintomas da doença que ele transmite, que a pessoa sente quando está infectada e tal e tal. Então, quando eu falo em texto expositivo em livro didático, eu também tenho que utilizar uma linguagem clara e direta ao meu público-alvo, que é os leitores, que são os alunos. Então, eu não poderia vir aqui com um texto todo científico e mostrar aos alunos, porque eles não iriam compreender o que o texto estaria passando, certo? Então, tanto o texto expositivo, o artigo de divulgação científica, quanto o texto expositivo em livro didático, eles têm ambas funções, mas a função bem parecida, vamos dizer assim, é informar o leitor, certo? Aí nós temos aqui não tem no livro de vocês, certo? Mas eu vou falar aqui para vocês para que fique claro. Nós temos aqui: o grande desafio dos artigos de divulgação científica é levar a ciência, muitas vezes de difícil entendimento, às pessoas leigas. Então, um texto todo científico, uma ciência por trás, eu tenho que mostrar, né, uma linguagem simples e levar a compreensão do que eu queira falar, certo? Então, uma linguagem, às vezes, que é muito difícil, complicada, então eu vou descomplicar e tentar informar aquele público. Aí nós temos lá: a chave é saber usar a linguagem em favor da clareza e da simplicidade. O obstáculo não é superficial a ponto de prejudicar a compreensão, segundo Albert Einstein. Certa vez, assim, explicou a sua teoria da relatividade. Então, a teoria da relatividade, para muitos, era um bicho de 7 cabeças. Muitos não conseguiam compreender. E Albert, com sua genialidade, ele explica sobre a teoria da relatividade com palavras que dá para qualquer pessoa, né, conseguir compreender. Vamos lá, ele diz: quando você está cortejando uma moça simpática, 1 hora parece 1 segundo. Então, 1 hora que poderia demorar você cortejando a moça, né, simpática, essa hora ela vira 1 segundo. Ela passa voando, correndo. Mas quando você se senta sobre o carvão em brasa, 1 segundo parece 1 hora. Isso é relatividade. Olha só o exemplo que Albert utilizou para falar sobre a teoria da relatividade. Então, quando se faz uma coisa boa, 1 hora não é nada. Mas quando uma coisa ruim que te afeta,
um segundo parece uma hora. Então ele foi bem genial, né, utilizando esse exemplo para explicar a teoria da relatividade. Então Albert Einstein foi um gênio e a ciência que ele fez foi resultado de muito trabalho. Se parece simples, é porque ele, como se não bastasse, também sabia escolher as palavras. Imagine se ele vem aqui com a teoria da relatividade, falasse todo com aquela linguagem científica, aquela linguagem difícil. Então, além dele ser um gênio, saber utilizar a clareza para explicar, ele utiliza uma linguagem de fácil acesso, certo? Então, nossos 2 gêneros textuais que nós iremos trabalhar é o artigo de divulgação científica e o texto expositivo em livro didático. Professora, qual é a função desses 2 textos? Esses 2 textos, eles visam, né, informar o leitor, certo? Então, para essa nossa primeira aula da semana não, hoje é sexta-feira, né? Eu queria que vocês lessem em casa, né, tranquilos, minuciosamente, fizessem uma leitura do nosso primeiro momento, que é um artigo de divulgação científica. Então, esse artigo de divulgação científica, ele visa, né, informar o leitor, mas com uma linguagem clara. Vocês têm aí dentro do livro de vocês, além do texto, vocês têm imagens que ajudam a compreensão. Então, vocês irão ler a página 182 até a página 184 e vão desvendar os segredos do texto. Nossa atividade é a página 185 a página 187, certo? E por hoje é só, a nossa aula encerra aqui. Espero que tenham um bom fim de tarde, tenham um final de semana abençoado e segunda-feira nós retornamos às nossas aulas, certo? E estudem. Tchau, tchau, bons estudos. Tchau, beijo.